Então, gente, a partir de agora nós vamos começar a última etapa dessa atividade. Nós vamos separar a turma em 4 grupos, um grupo em cada lateral, certo? E quando os grupos estiverem separados, eu vou entregar essa cartolina, certo? Em que em cada grupo as meninas vão colocar de um lado, as meninas vão colocar o que elas, as consequências dela, coloca meninas, e colocar as consequências da gravidez, né? Se houve ou não, certo? E no caso dos meninos, do outro lado, os meninos que são desse grupo, eles vão colocar as deles, né? Se houve uma gravidez da namorada dele na adolescência, quais são essas consequências? E pode ser não só na sua vida, mas na vida de pessoas que vocês conhecem, certo? Então, vamos lá. Pode ser assim, ó. Vocês aqui se juntam aqui na frente, vocês aí de lado para trás fazem outro grupo, vocês aqui juntam ali no canto e o pessoal da frente fica em outro aqui. Pode ser que umas 50 pessoas aqui? Umas 20 pessoas? Pronto. Eu vou recolhendo. Juntem os grupos, que aí cada grupo já junta tudo e vai dar. Pronto, isso aqui. Sempre vale a pena sonhar. Os sonhos podem se Estamos aqui na Escola Estadual Lions Clube, juntamente, né, com a equipe
a Zenilda, a Cláudia e a Sônia. Também com o professor Lucas Ferro, que é docente de Biologia, e que desenvolve um projeto muito interessante aqui na escola, o projeto Vale Sonhar. Então estamos aqui para conversar um pouquinho acerca desse projeto. Lucas, como você conheceu e surgiu a ideia de trabalhar o projeto Vale Sonhar com seus alunos? Esse projeto eu escutei a primeira vez nos meus estágios na universidade, onde um colega ele mencionava que a escola tinha um projeto muito bom que trabalhava as questões voltadas à sexualidade e algumas consequências na vida social do alunado, né? E assim, eu achei bastante interessante a forma como ele colocava, mas eu não tive acesso imediato a isso. E entrei para o corpo docente dessa escola e a coordenação do governo do estado ele encaminha para as escolas esse material, né? É um material que trabalha a questão da sexualidade em várias perspectivas, as consequências de gravidez, comportamentos de risco, né? A questão de planejamento em algumas situações de comportamento sexual afetivo desses alunos. E surgiu a proposta por parte da coordenação dos docentes de biologia trabalharem, né, em todos os horários da escola esse material, né? Então a coordenação me procurou, falou da proposta, então nós aceitamos e buscamos fazer, né? Ele é muito interessante porque de início é feito um teste, né, de gravidez, a gente entrega as etiquetas para os alunos, né, e eles vão pegando em uma bolsinha, eles vão tirando. Só que ele não sabe ainda se ele está grávido ou grávida, né, porque nesse caso a gravidez, independente do gênero, ela vai surgir, né, porque vai ser um filho, uma responsabilidade na vida ou do menino ou da menina. Então eles primeiro tiram essas etiquetas, né? E no final da distribuição eles são questionados. Quem tirou a etiqueta que tem uma faixa vermelha significa que seu teste de gravidez ele foi positivo. Então você vai engravidar. Aí a gente distribui as bexigas, eles enchem, né, e colocam debaixo das blusas, simulando, né, uma barriga. E alguns dos outros alunos eles conseguiram a etiqueta que não tem a tarja vermelha, então o teste para gravidez deu negativo. Então a gente entra em uma máquina do tempo, né, com alunos gestantes e outros não gestantes. E eles são começados a questionar com o passar do tempo. Inicialmente, antes da gravidez, eles colocam, né, se tinha um sonho, qual era o seu sonho profissional, o que você esperava de fazer profissionalmente daqui a alguns anos, né? E eles registravam em uma fichinha. Então eles entram na máquina do tempo e são começados a questionar, depois de 5 anos, como está a sua vida? Depois de 10 anos, com quem você está? O que você está fazendo? Aquele seu sonho, você conseguiu realizá-lo? Quais foram as dificuldades? Né? Então as respostas elas vão sendo bastante diferenciadas pela questão dinâmica social que esses alunos têm, mas também por a realidade, ou de uma gravidez ou não, que surgiu no decorrer dessa história. E em certo momento eles vão fazendo uma partilha, né, de como foi entrar na máquina do tempo, o que estava acontecendo na vida deles no passar desses anos. E assim, foi muito interessante porque eles começaram a refletir, né? Essa primeira etapa ela trabalha principalmente a questão da gravidez na adolescência. E eles começaram a refletir a responsabilidade de uma gravidez e a consequência na sua vida, né? Foi muito interessante que nós temos algumas alunas que já são mães, mesmo jovens. E mesmo assim elas continuam dando seguimento aos seus estudos. Mas algo muito interessante que elas narraram foi que elas têm pessoas que as auxiliam, né? São os pais, são as mães. Mas muitos não têm esse mesmo suporte e não conseguem conquistar, né? Muitas vezes tendo até que deixar a sua escola, né? O seu estudo e os seus sonhos de vida. Então acho que o projeto é muito positivo porque ele faz com que eles consigam refletir, né, sobre as consequências da atividade sexual.
né? Porque você tem tanto uma questão social, uma questão psicológica que também está sendo incorporada e uma questão de comportamento, né? De prática sexual. Né? Qual a consequência? Será que só utilizar métodos contraceptivos vai realmente te proteger de uma gravidez? E se vier, qual a consequência? Então é importante que eles já tenham em mente. E o projeto ele foi trabalhado em um momento bastante oportuno, porque ele foi aplicado após os alunos terem estudado o sistema reprodutor humano e algumas DSTs, que eles já tinham visto assuntos de doenças sexualmente transmissíveis, tanto virais, tanto bacterianas, quanto protozoosas também. Para adultas é ensino médio, no caso, né? Ensino médio. Primeiro, Isso. O projeto ele foi aplicado para os primeiros anos, pela faixa etária de idade. Então, nós temos 3 primeiros anos aqui na instituição à noite, né? Tem outros nos outros turnos, e foi aplicado nesses 3 turnos. Os 3 turnos não, nas 3 turmas. Como que se dá a resposta dos alunos, né, durante a vivência do trabalho? Eu acho que é muito inusitado, né? Porque assim, é uma diversidade de situações que eles vão colocando. Né? Uns levam muito na brincadeira e tal, assim, faz parte da realidade. À noite a gente tem, né, alunos que têm uma dinâmica de vida cansativa durante o dia, e quando eles vêm à noite, muitas vezes eles não têm tanto interesse, não têm tanta disposição corporal para estar ali. Né? Às vezes uns não dão tanta atenção, mas de forma geral foi muito positivo, a resposta foi bastante interessante e uma diversidade de respostas. Né? Alguns colocavam: eu não consegui realizar meu sonho. Eu consegui. Eu tive muita dificuldade por isso. Surgiu um filho no decorrer dessa história, né, no projeto lá na viagem na máquina do tempo. Isso dificultou um pouco. Não, no meu caso já não dificultou tanto, porque eu tinha pessoas que me ajudavam. Então assim, foi uma diversidade de opiniões, né, mas que foi muito positiva, porque eles refletiram, né, e algumas pessoas também conseguiram partilhar até a vida, a realidade de vivência pessoal, né, aqueles que já eram pais, aqueles que não. Então foi muito interessante. Então, a cada etapa eles conseguem refletir de como seria a sua vida diante daquela situação, diante daquela realidade atual. Isso aí. É interessante. E seria interessante que não só os adolescentes, né, mas que todos nós fizéssemos essas reflexões. Né? Se determinada situação acontecer na minha vida hoje, será que eu conseguirei alcançar essas metas? Então foi algo que não ficou, acaba não sendo só restrito à questão de um filho, mas a comportamento cotidiano também. Apoio da escola, para que esse projeto de fato aconteça, com bons resultados. Desde o intuito do lançamento do projeto até a execução, todos os recursos necessários eles foram disponibilizados. Se tem ficha suficiente, você está precisando de mais, tem testes de gravidez suficientes, tem bexiga suficiente, está faltando algo, você precisa de algo. Então acho que isso é muito importante, né? Não só na disciplina de biologia, mas assim, em todas as disciplinas os materiais serem disponibilizados aos docentes para que a aula aconteça. Né? E o projeto ele tinha uma característica interessante porque requeria um certo tempo para executar, que no meu horário de aula normal não seria possível. Então foi articulado com os demais docentes. Nós conseguimos juntar as 3 turmas, são turmas pequenas, né? E conseguimos um horário mais alongado para a realização e execução do projeto. Então, em termos de parceria e disponibilização, a escola foi 100%. Na sua primeira tentativa, você conseguiu uma boa aceitação por parte dos alunos, assim, aceitaram uma boa ou uma certa resistência? No começo, né, tinha o velho problema do silêncio, porque você junta turmas diferentes, então a questão da interação é meio um pouquinho problemática assim, inicialmente, mas eu conversei com eles, conscientizei, né, e no começo tinha algumas pessoas que não estavam tão solistas a participar, então assim, já que vocês não estão interessados, fiquem à vontade de se retirar. Mas e quem quiser participar, no geral a gente só teve uma pessoa que não quis fazer parte do projeto. O restante fez parte, gostou muito, né, participou ativamente e no final de tudo eles confeccionaram cartolinas, né, colocando as consequências para a menina, né, da gravidez na adolescência e as consequências na vida do menino, né, do adolescente,
durante a sua adolescência também. São dos alunos na primeira vez que você deixou esse projeto. Eles aceitaram totalmente sim, na primeira vez ou houve uma certa resistência? A gente teve acho que 99% de aceitação. Só dos alunos presentes só teve um que não se mostrou interessado a participar e eu deixei a liberdade. Quem não tiver disposto, quem não estiver interessado, fique à vontade. Então só uma pessoa não quis, os demais participaram ativamente, né? A gente teve no início, teve uma certa dificuldade na questão de silêncio, mas de repente eles incorporaram o trabalho, eles fecharam os olhos, entraram na máquina do tempo e refletiram realmente, né, o que estaria acontecendo com o passar dos anos. E tinha até algumas situações cômicas no decorrer, então acabou sendo um projeto muito dinâmico e divertido na execução. Uma curiosidade, é assim, depois do projeto, houve algum caso de alguma aluna sua, sabe? Olha, que chegou a meu conhecimento, não nas turmas de primeiro ano. Mas assim, de vez em quando alguns alunos chegam e falam assim, professor, você é pai. Aí é um velho parabéns, né? Que quer queira, quer não. A gente não pode enxergar os filhos, né? É importante na execução do projeto a gente mostrar que o filho, ele não é um problema, né? Ele traz consequências, traz responsabilidades sim. Mas mesmo trazendo todas essas consequências e responsabilidades, você tem como dar seguimento à sua vida. Vai ser um pouquinho mais difícil, porque, né? Mas você remodela a sua vivência, a sua dinâmica de vida para essa nova realidade e consegue sim alcançar seus objetivos. A gente agradece a participação, a colaboração e a disponibilidade do professor Lucas Ferro, que se disponibilizou prontamente a nos ajudar na realização desse trabalho e conhecer um pouco mais sobre esse projeto Vale Sonhar, que pelo que vimos, né, e podemos apresentar ao longo desse trabalho, traz bons resultados, né, na reflexão dessa polêmica, né, desse tema, vamos dizer assim, desse tema, que é a questão da educação sexual, né, e as consequências da gravidez na juventude. Eu que agradeço a vocês são muito simpáticos, estamos de portas abertas e voltem sempre, né? Nós esperamos que o projeto contribua com a formação de vocês enquanto docentes, né? E que novas realidades vão surgir na vivência de sala de aula e sempre busquem conectar as várias disciplinas, porque foi uma coisa voltada à questão de saúde, né? Mas também traz consequências sociais, então que a gente possa fazer essa conexão às diversas áreas. Eu que agradeço a presença de vocês. Muito obrigada à escola também, né, que disponibilizou o espaço e todo o material, né, e disponibilizou o professor também, né, dentro da sua carga horária aqui, por estar com a gente, né. Muito obrigada. Particular meu, né, que eu pude vivenciar nossa experiência, foi assim, a dificuldade nossa, né, deixa eu colocar isso, porque realmente é muito difícil conseguir reunir as pessoas para fazer um trabalho assim. Mas, voltando ao tema principal, que é a nossa experiência com relação ao projeto, eu pude observar que o enfoque que tem é um enfoque social, é muito importante. Não só o lado meio social, mas também trazer o aluno à realidade. Porque o que vivemos, vivenciando diariamente, é o alto nível de gravidez na adolescência. Então isso é uma realidade. Então o que eu vejo bom no projeto, em relação ao que eu vejo de bom e os pontos positivos, é ele trazer a realidade para dentro da escola e nesse choque, né, mostrar a realidade de fato como ela é. O melhor segredo dessa situação é sair um pouco do tradicional, né, que a gente foi educado, uma boa parte do nosso estudo, da nossa educação foi no tradicionalismo, e a gente vê que trabalhar com um projeto realmente dá certo, né? É um pouquinho trabalhoso, mas dentro das dificuldades o objetivo é atingido. Eu acho que vai servir muito para a gente
no futuro bem próximo de trabalhar também com projetos, né? Apesar desses projetos ter sido realizados numa área que não é da língua portuguesa, de letras, mas em outra área deu certo, né? E a gente vê que aí pode trabalhar em interdisciplinaridade diante de qualquer projeto. Eu vejo também que sim, como você falou, a questão do dar trabalho dá. Agora depende muito o que eu guardei para mim, a experiência e um dos pontos positivos diante desse trabalho que eu guardei para mim foi a experiência de trabalhar projetos com os alunos, né? Sair, como você falou, do tradicional, mas a experiência de ver um professor da escola de rede pública, né? Do turno, né? Noturno, se disponibilizar, dedicar seu tempo para realizar um projeto, né? Focando um resultado que vai tirar dele, com certeza, ele precisou disponibilizar mais tempo, ele precisou disponibilizar, envolver toda a escola, fazer toda a escola se envolver. Isso eu achei muito interessante, como ele colocou na entrevista. Outros professores participaram, tiveram que disponibilizar, o horário foi ajeitado, né, para que ele pudesse trabalhar com as 3 turmas, para que o horário pudesse ser alongado. Então, assim, os outros professores também se sensibilizaram com o projeto, né, se disponibilizaram a realizar esse projeto. Aí a gente vê que é possível fazer a diferença, mesmo na escola pública, como é tão taxada, né, de não trazer tantos resultados, porque é público, porque o ensino é à noite. Acho que depende muito do professor. E essa experiência que eu acho que a gente pode guardar pra gente, né? A gente, como futuros docentes, né, como futuros professores, a gente trazer essa experiência do quanto pode ser valoroso e valioso para o aluno e para o professor. Esses são os pontos assim, mais positivos que me chamou a atenção, tanto no projeto quanto na realização do todo. E com a experiência de ver o contato dele com os alunos na sala, né, a realização, a interação que tem. Apesar de ser um professor jovem, ele traz uma autoridade, uma autonomia dentro de sala de aula que permite que ele brinque com os alunos sem perder a autoridade. Ele se iguala aos alunos, né, na interação, mas os alunos sabem manter o respeito pela função e a posição dele. O concreto que a gente vê é que quando a gente quer, né, quando o professor quer, independente da rede, né, privada, particular ou pública, faz acontecer, né? Então, ser professor é isso, é vivenciar essa profissão, que é maravilhosa, para que possa fazer acontecer. Como já foi falado, como já percebemos, há vários pontos positivos, e um deles é o apoio que a escola dá na realização desse projeto, oferecendo todo o suporte, todo o material, garantindo que o projeto seja realizado, que haja havendo bons resultados. Enfim, podemos perceber que há toda uma colaboração de todos e assim havendo uma realização perfeita do projeto. O êxito do trabalho.